Olá, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos a mais essa aula de Sociologia. O tema da aula de hoje é Educação, Escola e Transformação Social. Então, é um tema que faz parte da nossa vida, da nossa realidade, mas eu quero que vocês trabalhem uma visão sociológica. Para isso, eu vou trazer à tona o pensamento de alguns sociólogos, de alguns autores, né, para que a gente reflita melhor sobre os processos educacionais historicamente, né, por que a educação ela é, digamos assim, um tema da sociologia. E aí eu já inicio trazendo um conceito de educação, tá? O que é educação? Educação é um processo social por excelência. É um processo em que há uma mediação entre a cultura e o conhecimento. Quando eu falo que é um processo social, é que por meio da educação, né, a educação é algo coletivo, é algo que se dá, né, através de trocas, de diálogos, né, de conhecimento, de cultura entre as pessoas. Então, por isso que é um processo social. Quando eu falo de conhecimento de cultura, é porque educação não é só transmissão de conhecimento, tá? É transmissão também de valores, de regras, de normas, ou seja, de cultura. Então, nesse sentido, é importante destacar que educação não é sinônimo de escola, tá? Quando a gente se refere à escola, a gente tá falando especificamente da educação formal, mas a educação ela não ocorre apenas na formalidade, ela ocorre também na informalidade e na não formalidade. Então, existe processos educativos quando você visita um museu não é escola, né? Existe um processo educativo na família, no parque, na rua. Então, não só nas instituições, por exemplo, de ensino superior, de educação básica. Então, é nesse sentido que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês, tá? Então, a educação é uma coisa, escola é outra. Apesar de que a gente, toda vez que se refere à escola, estamos falando sobre educação formal. É por meio da educação, gente, que a gente, digamos assim, a gente socializa, tá? A escola, hoje em dia, é uma instituição responsável por essa difusão de cultura, por essa difusão de conhecimento. Então, é por meio da escola que acontece, por exemplo, as trocas, né? Muitas das vezes as coisas que eram aprendidas dentro das famílias, atualmente são aprendidas nas escolas, né? Então, orientação sexual, muitas vezes tem, aliás, se não é, deveria ser uma orientação das escolas, né? A questão das noções de higiene, que já é dada às crianças na educação infantil. Também a escola ajuda a desenvolver habilidades que provavelmente dentro de casa, da família, a criança ela não iria realizar, não iria fazer. Então, a escola é um espaço de socialização de experiências, de conhecimento, de cultura, de habilidades, tá? E aí é nesse sentido que um dos nossos autores clássicos da sociologia, vocês sabem quem são os autores clássicos, né? Tipo, Max Weber, Karl Marx, mas um dos nossos autores clássicos, que é o Émile Durkheim, ele vai trabalhar a educação como um fato social. Então, para ele, a educação é esse espaço de transmissão de cultura, mas não apenas isso. Quando ele fala que a educação é um fato social, é que por meio da educação é que se transmite valores, regras, normas, padrões de conduta, né? Só que ele entende esse processo de forma, né, como seu próprio conceito de fato social, né, onde as pessoas são uma espécie de tábula rasa que só assimilam conteúdo, conhecimento, regras, normas, etc, etc. Lembrando que ele também entende esse processo como algo que é específico de cada cultura, né? Algo que se refere a cada cultura. É algo, por exemplo, se a gente tomar como olhar, observar, né, os processos educacionais ao longo da história, a gente vai ver que houveram várias mudanças, né? Na antiguidade clássica, na Grécia, lá em Atenas, se valorizava um espírito, digamos assim, mais contemplativo, né, que pudesse valorizar a arte, a beleza, etc. Já em Roma se valorizava mais as conquistas, né, militares, a glória militar. Na Idade Média se valorizava as questões religiosas, teocráticas, cristãs. Então há uma mudança
né? Se a gente observar os processos educacionais ao longo da história. Então, quando eu falo que há uma mudança, por exemplo, pós-Idade Média, no Renascimento, a gente vai ver que há um processo educacional de caráter mais leigo, mais literário. Então, vejam, percebam que existem essas mudanças, essas variações ao longo da história, tá, gente? Então, é nesse sentido que a gente precisa entender a educação e no conceito, digamos assim, no conceito durkheimiano, não há muito uma ideia do desenvolvimento de uma personalidade autônoma, talvez como a gente entenda hoje em dia, né? De que a educação deve valorizar, né? Que a gente construa uma personalidade autônoma e tal, e etc. No conceito mais durkheimiano, a gente é mais depósito de conhecimentos, de regras, de valores, que a gente precisa se enquadrar, tá? Então, é isso. E aí eu vou trazer à tona também, é importante vocês saberem que quando a gente se refere à educação, não existe só essa visão durkheimiana. Essa visão durkheimiana, ela entende a educação como um processo mais de conservação. Quando eu falo de conservação, é de que a educação ela existe para transmissão e para conservar valores, regras, normas, moral, etc. Mas não existe só essa visão, tá? Existem outras visões que entendem a educação como um processo de transformação e não só de conservação de valores, regras, normas e tal. Posso dar um exemplo aqui para vocês, né? A gente vai para a escola, isso numa visão durkheimiana, né? Aí a professora diz que não pode sair da carteira, né? Então não pode sair toda hora da sala de aula, não pode conversar o tempo todo, as meninas devem agir de determinado comportamento. Todas essas são regras e normas que muitas vezes se aprendem na escola, tá? A educação também, ela acaba contribuindo como processo também de reprodução social. A educação, ela é conservadora nesse sentido, tá? Ela acaba reproduzindo esses padrões de comportamentos sociais e transmitindo esses valores que já são historicamente constituídos. Então, é nesse sentido que ela pode ajudar a só reproduzir as mesmas regras da sociedade, ou seja, conservar, certo? Mas não existe só esse pensamento, como eu disse para vocês. Esse é o pensamento funcionalista. Existem também outros pensamentos que são chamados de teorias do conflito social, tá? E aí a gente pode englobar vários outros autores que trabalham essas teorias do conflito social. E já no início, eu já vou trazer aqui dos pensadores que trazem essa ideia da educação como um conflito social é um sociólogo contemporâneo, Pierre Bourdieu, tá? Ele faleceu em 2002. Pierre Bourdieu, ele entende a educação formal, por exemplo, a educação das escolas, como um processo que reproduz contradições das sociedades de classes. Entendendo que a sociedade é feita por classes diferentes, né? Karl Marx dizia que era burguesia, proletariado, mas a gente pode dizer classe dominante, né? A classe dominada, as classes ricas, as classes mais pobres. A gente pode trabalhar com outras ideias, mas a ideia é a mesma, né? Quando a gente fala de sociedade de classes, né? De que há diferenças de classes e que há conflitos de classe. Então, entendendo a escola como reprodutora dessas contradições de classe, ele diz o seguinte: a escola, muitas vezes, ela trabalha para valorizar os princípios, as regras, as normas, o conhecimento das classes dominantes, tá? E aí, isso acaba reforçando a desigualdade social. Por quê? Porque alguém que seja de uma classe dominada, ou uma pessoa mais pobre, ela chega na escola e ela tem um choque, digamos assim, cultural. Ou seja, aquilo que ela está vendo na escola não diz respeito à sua cultura e à sua realidade. Ao passo que alguém de uma classe dominante vai se sentir mais à vontade. Por quê? Porque é algo que ele já está habituado, né? Na sua família, né? De acordo com seus valores e tudo mais. Então, nesse sentido que a educação formal, a escola, ela contribui para reforçar essas desigualdades. Isso é no pensamento de Pierre Bourdieu, tá?
porque essa cultura dentro das escolas formais, que é tida como cultura legítima, que é a cultura valorizada, né, é algo estranho às classes mais pobres. Então, acaba resultando em vantagens sociais para os mais ricos, em vantagens políticas, em vantagens financeiras, né? E nesse sentido, os pobres, as classes dominadas, saem mais prejudicados. Então, perceberam o que Pierre Bourdieu compreende sobre essa questão da educação formal, sobre a escola, sobre a educação? Então, é isso. Mas não tem só o pensamento de Pierre Bourdieu, que entende a escola ou a educação como um processo de transformação. É importante também trazer a contribuição de diversos autores brasileiros, né, que refletiram sobre a educação e que enxergaram na educação também um processo de transformação, tá? Já nos anos 20, né, tô falando do século 20 aqui no Brasil, a gente tem, em 1920, a contribuição do teórico, do educador, do jurista Anísio Teixeira. Eu não sei se vocês já ouviram, talvez já viram algum nome de alguma escola, né, com esse nome. E Anísio Teixeira, ele defendia já naquele momento a universalização da escola. Veja, quando ele fala da universalização da escola, é que todo mundo deveria ter acesso à escola, como um processo de transformar, né, a situação de cada um. Ele achava que as pessoas teriam mais condições socioeconômicas se tivessem acesso à educação, tá? Ele defendia o ensino laico. O que é um ensino laico? É um ensino que não faz proselitismo, é um ensino que não faz apologia, que não defende uma determinada religião, mas que respeita todas as religiões, tá? Ou seja, não é atrelado a nenhum credo religioso. Anísio Teixeira também defendia uma escola pública como responsabilidade do Estado, né? Quando fala de escola pública, quer dizer assim que seriam os recursos públicos que iriam financiar essa escola. E também defendia, além de serem os recursos públicos a financiar essa escola, de que essa educação fosse gratuita para as pessoas, né? Que seja ofertada a toda a população. Então foram ideias importantes, inclusive, para forjar, para construir, né, o nosso modelo educacional que a gente tem na atualidade. Claro que com várias distorções, não quer dizer que a gente já chegou aquilo que Anísio Teixeira pregava, não. Tem várias distorções e vários problemas. Eu posso apontar isso ao final da aula. Além de Anísio Teixeira, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar também de um outro educador, de um outro pensador da educação, né? Que, digamos assim, muitas vezes as pessoas nunca leram nada sobre ele e tem ideias, eu poderia dizer, falaciosas muitas vezes sobre esse autor. De quem que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a Paulo Freire. Paulo Freire, digamos assim, é um dos pensadores de educação que até hoje, né, os educadores fazem menção e é um autor muito lido no mundo todo, tá, gente? Ele pensou a educação de uma forma diferenciada, né? Ele acha que a educação é política, a educação sempre é política. E ele criou um método de alfabetização que levasse em consideração a vida, a realidade concreta dos estudantes. Por quê? Porque ele acreditava que era por meio da educação que se poderia transformar a realidade, tá? Era por meio da educação que você poderia levar e dar condições, né, das pessoas se conscientizarem, ganharem autonomia nas suas vidas. Então, ele priorizava um método educacional que as pessoas se reconhecessem naquilo. Então, ele criou um método de alfabetização sobre isso, né? Ele questionava algumas frases feitas no processo de alfabetização que não dizia respeito em nada à vida dos trabalhadores, dos filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Bom, eu não vou lembrar agora as frases que eram clássicas no processo de alfabetização no passado. Então, ele era um educador que valorizava a relação professor-aluno, tá? Ou seja, o aluno não é só depósito de conhecimento, né? Na verdade, educador e educando são sujeitos do processo educacional. Ou seja, né, essas trocas elas acontecem e é através dessa troca que acontece a educação. Ou seja, o processo ensino-aprendizagem não é uma coisa só que vai e não volta, precisa do retorno, tá?
e que a partir dessa relação mais, digamos assim, mais horizontal, que se poderia reconstruir uma realidade, a busca por justiça social. E parece que algumas pessoas hoje em dia não aguentam ouvir a palavra justiça social, não aguentam ouvir a palavra igualdade, né? Querem reproduzir modelos, digamos assim, modelos desiguais na educação. E aí muita gente não teve acesso nenhum à obra de Paulo Freire e vive queimando o livro de Paulo Freire. Não entendo isso, né? As pessoas precisam conhecer. Você precisa conhecer algo antes de criticar, viu, gente? Levem isso para a vida, né? Não critique algo que você desconhece, tá? Primeiro passo é conhecer e não ficar reproduzindo algo que alguém disse, né? Nem o que eu estou dizendo. Leia, apreenda, busque informação. E busque informação em sites confiáveis, em livros, em tudo mais, tá, gente? Então, esse era o pensamento de Paulo Freire. Nós temos também um outro pensador, um sociólogo, Florestan Fernandes, que também trouxe diversas contribuições ao pensamento educacional. Então, por exemplo, Florestan Fernandes, ele considerava que a educação ela deveria trazer a experiência da criatividade do aluno, né, para vencer a opressão social, para vencer a dominação, né, de classes que existe entre classes dominantes e classes dominadas, né, para vencer o autoritarismo que muitas vezes se reproduzia nas relações escolares, nas relações dentro da escola, né, que antes o modelo educacional, conforme o próprio Foucault, né, estudou, os modelos educacionais era muito baseado na questão do autoritarismo, né? A criança tinha que obedecer apenas, não podia questionar, não podia falar, não podia. Então, ele trabalhou uma outra forma de entender a educação, uma educação mais libertária, né? Uma educação mais transformadora. Então, esses pensadores que eu mencionei brasileiros, eles partiam mais de uma perspectiva de entender a educação como um processo de transformação social e não de conservação, e não de reprodução social. Percebem a diferença? E aí, gente, é importante que a gente traga também essas ideias, porque muitas das coisas que foram formuladas por esses autores não quer dizer que a gente já atingiu, digamos assim, as conquistas referentes a essas questões, tá? De jeito nenhum. Talvez a gente tenha uma educação gratuita, pública, mas, por exemplo, grande parte dos financiamentos na atualidade acabam indo para empresas. Então, os recursos que deveriam ser destinados exclusivamente para a educação acabam indo por diversos motivos, às vezes por questão de bolsa aluno, tal, acabam indo para a esfera privada, né? Essa semana vocês já devem ter observado que o presidente da República quer retirar, né, verba do Fundeb para destinar a um outro programa que ele está querendo construir, que é o Renda Cidadã. Ou seja, a nossa educação, que já tem várias debilidades, né, ele quer retirar isso e transferir dinheiro para esse outro programa, tá? Enfrentamos outros problemas porque a gente fala sobre universalização do ensino e muitas vezes as pessoas moram distante das escolas e tem que enfrentar, pegar barcos, ônibus e tudo mais. Nós falamos em universalização da educação, esse direito, né, ao ensino público gratuito, mas hoje em dia estamos nos deparando com um problema gravíssimo, porque essa aula que eu estou ministrando, poucas pessoas vão ter acesso, porque não possuem internet em seus lares, né, não possuem outros métodos, ou muitas vezes quando possuem internet é muito restrito a pacotes de dados, né, que aí você escuta um vídeo e já consome todos os dados. Então a gente fala de um processo de educação pública e gratuita, sendo que eu estou tendo que pagar, né, pacotes de dados, de internet, para poder facilitar, né, para fazer com que as pessoas tenham acesso à educação, e isso acaba excluindo grande parte dos alunos, inclusive também os professores, né, nesse processo, entendendo a educação como processo professor e aluno, né? O processo de garantia de padrão de qualidade de educação, a gente sabe que é difícil, né? E a gente não pode pensar nisso sem pensar de que precisa sim de mais verbas na educação. A gente que é da educação pública, apesar de acreditar, apesar de
né, de investir. A gente sabe das dificuldades estruturais que se encontram as escolas hoje em dia, né? As dificuldades de ter acesso também às tecnologias da informação e da comunicação. Então, a gente vê a desvalorização, né, dos docentes, dos professores. O que tem isso a ver? Vocês poderiam perguntar, né? Desvalorização do professor docente. Quando eu falo desvalorização, é desvalorização salarial, né? Porque um professor que recebe mal, ele vai precisar dar aula em várias escolas para se manter. E aí o seu tempo de preparação para dar uma aula boa, para dar uma aula dinâmica, para dar uma aula diferenciada, acaba reduzindo, né? É, então, valorização da profissão do professor também implica em maior qualidade da educação. Então, a gente vê escolas que muitas vezes não têm gestão democrática, né? Que os, é, os diretores, a coordenação, são todas indicadas pelos governantes e os governantes aplicam aquilo que quer nas escolas, sendo que a escola deveria ser um espaço democrático. Então, nós temos vários problemas, né? Às vezes temos escolas que não aceitam o pluralismo de ideias, né? A diversidade e tudo mais na hora de ensinar, de aprender, de trocar. Então, nós temos vários e vários problemas, mas eu acho que na pandemia, principalmente, né, nós estamos atravessando pela a desigualdade na questão do acesso, da permanência nesse processo educativo. Quem sabe cai alguma redação sobre isso? Eu acho que esse foi um dos mais graves problemas que a gente teve com a pandemia, né? Claro que já havia problemas na educação e isso só se acentuou. Tem outras questões também que a gente pensa quando a gente imagina os desafios da educação no Brasil na atualidade. Por exemplo, o analfabetismo que ainda não foi erradicado. E quando a gente fala também de analfabetismo, não é só o fato de juntar as sílabas e formar a palavra. Muitas vezes a gente tem um perfil, né, de educandos e, né, a gente tem uma situação no Brasil em que as pessoas conseguem até ler, mas não conseguem compreender sobre aquilo que está lendo. Então, são graves e grandes os desafios que enfrentamos na educação na atualidade. Então, é nesse sentido que eu trouxe a contribuição desses autores. E eu espero também que tenha ajudado vocês a refletirem sobre a realidade da educação na atualidade, né? Que a gente já enfrentava desafios, mas os desafios só aumentaram. E quaisquer dúvidas vocês podem perguntar por meio por meio por meio do WhatsApp, por meio do Classroom, que eu estarei disponível, que eu estarei disposta a ajudá-los no que for necessário. Então é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau!